chegando a hora, UFC 326 e a revanche que passamos 11 anos esperando pra ver. Max Holloway contra Charles do Bronx 2, duelo de lendas. Dois ex-campeões e colecionadores de recordes no UFC que se reencontram pra trazer a conclusão de uma luta que praticamente não aconteceu. E agora, com algo em jogo, eles vão disputar o cinturão BMF, título que representa o mais casca-grossa do UFC. E, apesar de termos esperado mais de uma década pra ver esses dois se enfrentando dentro do octógono de novo, eu acho que ainda tivemos sorte de não ter que esperar tanto, porque não vai ser aquela revanche onde os dois lutadores já estão com quase 40 anos de idade e só vão se encontrar de novo, sendo basicamente uma sombra do que eles já foram no auge e também só pra arrecadar dinheiro. Ou então aquela revanche onde existe uma clara disparidade, onde um dos dois está bem mais em forma do que o outro, como foi o caso de Robbie Lawler contra Nick Diaz, uma revanche que a gente esperou quase 20 anos pra acontecer e quando saiu do papel era nítido que o Nick Diaz estava bem mais decadente do que o Robbie Lawler. Mas nesse caso é o contrário, tanto o Holloway quanto o Charles ainda tem muita lenha pra queimar. Charles acabou de ter uma das melhores performances da sua carreira lutando no Rio de Janeiro diante do seu povo e o Holloway nunca demonstrou a mínima queda de rendimento. Pelo contrário, na última luta, ele dominou um cara que já o havia vencido 2 vezes, o Dustin Poirier. Na verdade, eu considero que entre os dois, o Holloway tá numa fase melhor do que o Charles. Afinal, são 4 vitórias nas últimas 5 lutas, enquanto o Charles tem 3 vitórias e 2 derrotas. Sem falar que o Holloway é mais jovem, então acho que é bem plausível ele ser favorito na proporção de 2,5 para 1 lá no site da Stake. Por falar nisso, se você quer colocar uma fezinha no Charles, que é azarão para essa revanche, e também participar das promoções do UFC 324, 25 e 26, então é melhor você criar logo sua conta na Stake. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado e você coloca lá o código FIGUEIRAUFC para poder participar de todas as promoções. Mas antes de colocar sua grana no Charles, é importante que você assista esse vídeo, porque temos notícias preocupantes. Acontece que o Charles acabou de voltar de férias, retomou os treinos na Shootbox e também a preparação para o UFC 326. E ontem foi dia de sparring. E dentre as várias postagens que vimos nas redes sociais, esse vídeo do Charles do Bronx deixou muita gente preocupada, porque dá pra ver que ele tá simulando os 10 segundos da morte do Max Holloway. Caso você não saiba do que eu tô falando, o Max Holloway tem uma espécie de tradição. Nos últimos 10 segundos do último round, ele aponta pro centro do octógono e convida o adversário pro tudo ou nada. Os dois saem na porrada, na mão pra se matarem. E eu não sei exatamente o que acontece, mas parece que o Holloway ganha superpoderes nesses 10 segundos finais. Ninguém aguenta esses 10 segundos com o havaiano. Justin Gaethje foi a principal vítima, aceitou os 10 segundos da morte e foi nocauteado literalmente no último segundo de luta. 4 minutos e 59 segundos do 5º round. Caiu de cara no chão em um dos nocautes mais incríveis da história do UFC. Outro trocador nato, Dustin Poirier, foi forçado a recuar para não ser nocauteado. Ele sentiu os golpes e o volume do Holloway e teve que achar abrigo no clinch para não cair do mesmo jeito que o Justin Gaethje. E pelo visto, andando sempre para frente num timing gigantesco, o Charles não só tá pronto para aceitar o convite do Holloway nos 10 segundos finais, como podemos ver no vídeo que na verdade é ele quem convida o atleta que tá simulando o havaiano a entrar nos 10 segundos da morte. É o Charles quem tá apontando pro chão. Então, para aqueles fãs que estavam preocupados se o Charles iria aceitar o convite do Holloway no final da luta e torciam para que a resposta fosse não, toma aí então. Na verdade vai ser o Charles quem vai convidar o Holloway nos 10 segundos finais. Ou seja, a preocupação é maior ainda. E não tem como fã médio não ficar preocupado, porque como eu falei, esses 10 segundos é praticamente uma sentença de morte. Ninguém faz isso como o Holloway. É uma combinação perfeita de cardio, confiança, queixo de aço e um volume de golpes que faz com que o Holloway seja praticamente imbatível nesses últimos 10 segundos. Detalhe, o Topuria convidou o Holloway para o centro do octógono e o Holloway recusou, mas isso foi no início da luta, quando os dois ainda estavam 100%. E um dos motivos do Holloway convidar o seu adversário para essa trocação franca no final da luta é porque ele sabe que tá mais inteiro do que o seu adversário. Então ele sabe que tá partindo para trocação franca com um adversário que tá mais cansado, mais lento, enquanto ele tá sempre pronto para descarregar uma metralhadora de socos. Fora que naturalmente ele já tem um queixo de aço, então ele vai aguentar a pancada. E é aí que mora o perigo, porque o Charles não é conhecido
conhecido por fazer lutas de 5 rounds, pelo contrário, ele é mais conhecido por encerrar as lutas até o terceiro, embora já tenha lutado 25 minutos. Ele também não possui tanto volume de golpes assim e tem uma defesa mais vazada do que a do próprio Holloway. Sem falar que o queixo dele tá mais calejado. Ele foi recentemente nocauteado pelo Ilia Topuria, apagado de fato, e no geral já tomou mais de 10 knockdowns na carreira e sofreu 4 nocautes, contra o Holloway, que só tomou um knockdown e um nocaute. Os dois foram na mesma luta. Esse vídeo também pode responder a grande dúvida que eu tenho em relação a esse combate, que é a estratégia do Charles. Ele vai pra garantir o resultado ou ele vai pra fazer uma luta BMF? E dependendo de como vai ser a postura dele na luta, muda drasticamente o meu ponto de vista. Porque no papel, Charles é um lutador bem mais completo do que o Holloway. Ele tem mais ferramentas e se levar a luta na estratégia, ele consegue vencer o havaiano. Mas se o Charles entrar num timing gigantesco, andando pra frente o tempo todo e fazer uma luta selvagem, o que se espera de uma disputa pelo cinturão BMF, aí não tem o que fazer. O favoritismo com certeza vai ser do Max Holloway, porque ele tá acostumado a fazer esse tipo de luta. Na verdade, ele gosta, ele cresce, ele fica melhor nesse tipo de luta mais selvagem, mais intensa, na trocação franca. Então sim, pessoal, temos motivos para ficar preocupados, porque se esse é o plano do Charles, entrar pra matar ou morrer, realmente parece que o havaiano vai ser favorito pra essa revanche. Não é à toa que ele é o único que defendeu o cinturão BMF e já tem 7 bônus de luta da noite na carreira. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.